Herodes procurava ver Jesus. E você? Que tipo de olhar leva você até Jesus Cristo? Seja bem-vindo e bem-vinda, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, para mais um momento de leitura, escuta e reflexão da Palavra de Deus hoje, nessa quinta-feira, 25 de setembro de 2025. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhe conosco agora o Evangelho do dia, que está em Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam que João havia ressuscitado dos mortos, e outros que Elias havia aparecido, e outros que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Herodes dizia: João, a quem decapitei, ressuscitou? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um breve momento de homilia para essa liturgia desse dia. Desde já, peço a você, se você for inscrito, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com alguém da sua família, da sua comunidade ou algum amigo no WhatsApp. Se você não for inscrito, clique aqui abaixo, se inscreva, ative o sino da notificação, já deixe o seu like, o seu comentário. Isso tudo engrandece a nossa evangelização. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, que cena inquietante e ao mesmo tempo tão reveladora que nos traz o evangelho de hoje. Herodes, preocupado com boatos. Herodes, curioso. Herodes que pergunta por João Batista e procurava ver Jesus. E nessa simples notícia, aparece um espelho diante de todos nós. Às vezes, buscamos Jesus como Herodes. Sabia disso? Muitas vezes buscamos Jesus como Herodes buscava. Somente por curiosidade, por espetáculo ou por confirmação de boatos. Não necessariamente por fé ou por conversão. Pense comigo. Herodes ouviu dizer que João ressuscitara. Ouviu dizer que Elias aparecera. Ouviu dizer que um profeta antigo tinha voltado. Viu nos murmúrios um motivo para querer ver, não para arrepender-se, não para transformar sua vida, mas para saciar a sua curiosidade, para verificar um fato, talvez até para controlar a situação. E nós? Quantas vezes fomos atraídos para a fé por notícias, por sensacionalismo, por histórias retumbantes e não por um chamado à conversão? E se é verdade que a curiosidade pode abrir uma porta, também é verdade que nem toda porta aberta por curiosidade leva ao encontro verdadeiro com Deus. Herodes queria ver, mas ver não é o mesmo que deixar-se transformar. Ver não significa colocar-se ao pé da palavra e, a partir disso, mudar de vida. E aqui se apresenta algo que nos chama muita atenção. Ouvir, olhar, encontrar, ouvir, olhar, transformar. João anunciou a conversão. João foi pago com a morte. Herodes lembra João e pergunta como se lembrasse de um episódio curioso e não se posiciona diante da verdade para ser tocado por ela. Talvez você hoje reveja sua própria história. Já foi atraído pela grandeza de um milagre contado, por uma pregação emocionante, por um testemunho impressionante, e pensou: quero ver disso de perto. Mas não deixou que aquilo removesse de fato os seus apegos. Não deixou que aquilo mudasse verdadeiramente sua rotina, mas deixou que aquilo queimasse seus privilégios.
E a pergunta volta: que tipo de olhar eu trago para Jesus na minha vida? Será que é o olhar do que busca confirmação para suas ideias e seus prazeres? Ou é o olhar da humildade que se coloca aos pés e de pé diante do Senhor para ser corrigido, purificado e enviado? Há ainda outra resposta na cena. Herodes, ele ficou perplexo. Perplexidade, é bom deixarmos claro, não é fé. Perplexidade em lenho é um espanto que não segue necessariamente para a conversão. O espanto pode ser porta de entrada para Deus ou cortina que protege o coração do encontro. E aqui vem outro pensamento que não podemos deixar de lado. Espanto que leva à mudança, espanto que permanece espetáculo. Nós somos convidados a transformar o espanto do encontro em escuta, a transformar a perplexidade em atitude transformadora de vida. E Jesus, por sua vez, não é figura de curiosidade, não é um fenômeno de vitrine. Ele é mistério de graça que pede resposta concreta de nossa vida de testemunho. João foi a voz no deserto chamando a conversão. Jesus é caminho que chama para o seguimento contínuo, diário, da nossa missão enquanto batizados. Herodes procurava ver Jesus talvez para satisfazer a curiosidade ou controlar o rumor. E nós somos convidados a procurar Jesus para nos deixar converter e transformar a nossa vida. E se a pergunta de Herodes, João, a quem decapitei, ressuscitou? Nos confronta, que pergunta nós fazemos hoje diante dos sinais em nosso caminho? Perguntamos por curiosidade, por confirmação social, por medo, ou perguntamos com desejo de mudança? E se a missão de João Batista foi dar testemunho e seu destino foi a cruz por causa da verdade, nós devemos lembrar que seguir a palavra às vezes custa, mas é o caminho da liberdade. Portanto, eu te pergunto, você busca Jesus para ver um milagre ou para ser transformado? Você busca a igreja como plateia ou como família de conversão? E se a resposta for confusa, tudo bem. Confissão e oração são início de clareza. Deixe que a perplexidade se torne pedido de luz. Deixe que a curiosidade se converta em compromisso de fé. E como gesto concreto, esta semana, escolhe algo simples. Uma oração diária, mas consciente, um momento de leitura do Evangelho, um ato de caridade que incomode o seu conforto e veja se o seu olhar muda, de curioso para convicto, de espectador para discípulo, discípula. Escreva aqui nos comentários qual pequeno passo você dará para transformar a sua curiosidade em compromisso. Não precisamos de grandes espetáculos. Precisamos de corações dispostos a mudar. Herodes procurava ver Jesus. Jesus procura corações. Que a nossa procura leve ao encontro que transforma e que o nosso espanto se converta em conversão diária. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Se você gostou desse breve momento de leitura, escuta e reflexão da Palavra de Deus, peço que deixe seu like, o seu joinha, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais alguém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Batista, São José, desça sobre você, sobre a sua vida de fé e sua família, a bênção do Deus misericordioso no amor. Deus que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até amanhã, com mais um momento de leitura, escuta e reflexão da Palavra de Deus. E também até logo mais à tarde, às 15 horas, com a oração do Santo Terço da Divina Misericórdia. Até lá!